E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Agora alguém me pergunta, está faltando enfermeiros no Japão? Olha só essa matéria. Enfermeiras estão sendo realocadas para o setor do coronavírus e nisso a enfermaria de câncer no hospital de Osaka vai ser fechada por causa disso. Olha só. A pandemia de coronavírus está forçando um hospital a fechar uma ala especial para jovens pacientes com câncer, aumentando o temor entre a equipe médica sobre o bem-estar físico e mental das pessoas sobre seus cuidados. A enfermaria de câncer do Hospital Geral da cidade de Osaka, no caso o Shimin de Osaka, será fechada temporariamente neste mês porque as enfermeiras serão realocadas para cuidar do número crescente de pacientes com coronavírus, disseram os funcionários do hospital. Olha aí. Muitos pacientes na enfermaria dedicada ao câncer todos os pacientes na enfermaria dedicada ao câncer serão transferidos para outras enfermarias dentro do hospital. As autoridades disseram não ter ideia de quando a enfermaria de câncer poderá ser reaberta. Outras enfermeiras especializadas no tratamento de outras doenças também enfrentaram escassez de trabalhadores devido à pandemia de coronavírus em curso. Mas a decisão de fechar temporariamente a enfermaria de câncer atingiu os funcionários de maneira particularmente difícil. Porque câncer, dependendo da situação, já é um estágio final. E dependendo da situação, já viu. Se não tiver um tratamento adequado para aquilo, piora mais ainda. A enfermaria é uma das poucas instalações desse tipo no país, disse um trabalhador. Eu entendo a necessidade de abordar a pandemia, mas uma enfermaria que fornece cuidados especiais como esta não deveria ser fechada. A ala para pacientes com câncer na adolescência até os 30 anos foi inaugurada em abril de 2018 como a segunda ala no Japão. Então fica a dica, né? Se alguém aí da comunidade brasileira, no caso jovens, tiver câncer, se mudar para Osaka pode ser uma grande pedida, uma boa pedida. No caso assim, até 30 anos, tá? Cerca de 20 enfermeiras estão atualmente designadas para cuidar de cerca de 20 pacientes com câncer na enfermaria de 38 leitos. A enfermaria foi criada para encorajar pacientes em gerações semelhantes a compartilhar seus problemas e evitar o isolamento enquanto lutam contra a doença. Assistentes sociais visitam regularmente a enfermaria para fornecer apoio social e mental aos pacientes, ajudando-os a resolver os problemas financeiros e outros. O hospital, localizado na ala de Miyakojima, é um hospital central em Osaka e é operado pela Organização Hospitalar da cidade de Osaka. Ela vem tratando pacientes com coronavírus em estado grave, enquanto seu hospital irmão, o Osaka City Jusho Hospital, rapaz, para pronunciar isso foi bravo, hein? Localizado no bairro de Yodogawa, se concentra em pacientes com sintomas moderados. Então vocês viram que eles separaram, né? Mas nas últimas semanas a demanda em ambos os hospitais cresceu drasticamente por enfermeiras que podem tratar de um número crescente de pacientes coronavírus. Os hospitais públicos que estão na linha de frente da pandemia estão sob pressão crescente para aceitar mais pacientes com a doença. Sob tais circunstâncias, a Organização Hospitalar da cidade de Osaka decidiu em 26 de novembro recrutar enfermeiras na enfermaria de câncer para trabalhar na unidade de coronavírus. Durante a primeira onda da pandemia em abril, o Hospital Geral da cidade de Osaka fechou temporariamente suas enfermarias de cuidados paliativos para cuidar de pacientes com câncer e ortopédicos para permitir que mais enfermeiras cuidassem dos pacientes com coronavírus. Uma enfermaria ginecológica começou 4 meses depois. Essas enfermarias permanecem fechadas. Olha aí. Então vocês veem que fecham e não tem data para reabrir. É uma pena, né? Porque como é que se diz? Nem todo mundo morre de coronavírus, né? Um funcionário da organização enfatizou que os fechamentos foram uma medida única.
Não temos escolha a não ser reduzir algumas enfermarias para tratar pacientes com coronavírus, disse o oficial. A prefeitura de Osaka agora está se aproximando do nível 4, mais sério segundo os padrões do governo central sobre as infecções por coronavírus. O nível 4 indica o crescimento explosivo de infecções. Então, logo em seguida, assim que atingir o nível 4, provavelmente haverá lockdown, né? Pelo menos assim, daquela região ali. O governo da prefeitura de Osaka disse que garantiu 206 leitos hospitalares para tratar pacientes com coronavírus com sintomas graves, mas apenas 143 dessas camas podem ser operadas devido à falta de pessoal médico. Agora pergunta, está faltando enfermeiro no Japão? Olha aí. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse não ter conhecimento de outros hospitais no país que foram forçados a fechar enfermarias para liberar trabalhadores para cuidar de pacientes com coronavírus. O Ministério exortou os funcionários do hospital a equilibrar o tratamento dos pacientes com coronavírus e outras doenças, disse um funcionário. Em última análise, cabe à prefeitura e outras autoridades locais decidir se algumas enfermarias do hospital devem ser fechadas para tratar pacientes com coronavírus, disse o oficial. Trabalhadores do Hospital Geral da cidade de Osaka expressaram preocupação com o fechamento temporário da enfermaria de câncer, apontando a possibilidade de que os pacientes adolescentes e adultos jovens pudessem ficar isolados sem cuidados adequados, incluindo suporte mental. Pacientes com câncer nessa faixa etária totalizam 20 mil, ou cerca de 2% das pessoas diagnosticadas com câncer a cada ano no Japão. O tratamento desses pacientes com câncer mais jovens requer colaboração entre os médicos, enfermeiras e outros profissionais das áreas, de acordo com especialistas em saúde. Além de serem minoria entre os pacientes com câncer, os adolescentes e jovens devem enfrentar a doença em um momento em que vivenciam mudanças significativas em suas vidas, como o início de carreira, o casamento ou planejamento familiar. Como resultado, eles tendem a ser mais vulneráveis emocionalmente do que pacientes com câncer mais velhos. A enfermaria do câncer do Hospital Geral de Osaka foi aberta para ajudar a mitigar a carga psicológica dos pacientes, permitindo-lhes lutar contra a doença com o apoio de outras pessoas em situações e faixas etárias semelhantes. Mitigar é o seguinte, para quem já sabe o que é mitigar, para quem já acompanha o canal, já sabe o que é mitigar, porque eu já venho explicando há muito tempo. Então eu peço minhas desculpas para essas pessoas que já sabem o que é mitigar. Mas tem pessoas que não sabem o que é mitigar, então eu preciso explicar o que é isso, porque o canal aqui tem o intuito de passar a informação, né? Então a informação ela tem que ser entendida, tá? A partir da hora que é a premissa do canal aqui, a mensagem tem que ser passada e entendida. Se não for entendida, não houve informação, tá? Então mitigar é o seguinte, o risco ele existe, tá? Só que se você puder fazer algo para diminuir o risco, isso é mitigar. O risco não vai deixar de existir, tá certo? Ele nunca vai deixar de existir. Só que você pode diminuir para que coisas piores aconteçam. Isso é mitigar. Beleza? Um funcionário da enfermaria pediu o início das discussões sobre como proteger os tratamentos dos pacientes com outras doenças durante a pandemia de coronavírus. Do contrário, cuidados médicos importantes serão sacrificados um, a menos que a pandemia fique sob controle, disse o funcionário. Yoko Matsumoto, representante da Federação Japonesa de Grupos de Pacientes com Câncer, pediu medidas para abordar as preocupações compartilhadas com pacientes que sofrem de outras doenças além de coronavírus. Por isso que eu falo, nem todo mundo morre de coronavírus, mas você vê como é que o sistema de saúde do Japão está estrangulado. O coronavírus, a coisa só está piorando. Por essas notícias dá para vocês terem ideia da seriedade que a coisa está, né? Para o hospital, deve ter sido uma decisão difícil de fechar a enfermaria, disse Matsumoto, que fez terapia contra o câncer quando tinha 33 anos.
As autoridades devem elaborar medidas contra o novo coronavírus, ao mesmo tempo em que entendem que fechar a enfermaria privará os jovens de cuidados em um ambiente onde se sintam confortáveis. Então dá para vocês terem ideia como é que o Japão está passando. Tá? Por isso que quando eu peço, se cuidem, tá? Se cuidem, usem máscara, higienizem as mãos, distanciamento social, não é à toa. Eu não quero causar alarmismo em ninguém. Tanto que tem pessoas, os negacionistas, né? Como tem negacionistas em todas as raças, credos e etc. Aqui no meio brasileiro também não é diferente. Existem os negacionistas aqui no Japão também. Mas você vê que a coisa existe, a coisa, o bicho está pegando. Gravei uma matéria falando sobre preconceito, né, que os brasileiros de Goma estão com medo em relação ao preconceito ao coronavírus, depois que o governo de Goma soltou os dados sobre as infecções entre os estrangeiros. Tá? Tanto que o governo de Goma pediu ajuda à embaixada brasileira para tentar conscientizar os brasileiros no Japão sobre o coronavírus, por causa dos números de infecções entre estrangeiros que estavam aumentando. Então você vê que quando eu falo isso, não é besteira, pô. Eu sei que muita gente não dá a mínima. É aquela velha história, negacionismo existe em qualquer lugar. Mas são fatos. A doença existe, né, está matando, quando não mata traz sequelas. Então, né, fica a cargo de cada um. Tá? Mas você que queira ter um pouco mais de consciência social, isso aí é consciência social, porque uma doença não afeta só você, vai afetar todos da sua casa. Né? Então, como não é só você, é todos na sua casa, é algo social. Né? Social é família, outras pessoas. Se você não tiver consciência disso, você vai... Pra mim, tá? Se vai a pessoa que não tem consciência disso, pra mim é um puta de um egoísta. Tá? Pra mim é egoísmo puro, porque ela só pensa nela, no bem-estar dela, na forma que ela quer viver, e tudo pra ela e nada para os outros. Então, uma pessoa que não sabe ter cuidados com ela, né, que não possa transmitir cuidados para os outros, eu não sei o que dizer dessa pessoa. Para mim é egoísmo puro. Ela só lidar para ela, com ela, só para ela, sem pensar nas pessoas e nas consequências em sua volta. Porque tem muitas famílias vivendo esse drama, porque uma pessoa chega infectada em casa, infecta todos os outros, e nesse todos os outros alguém pode ir para a terra do pé junto. E fica aquele trauma psicológico. Eu matei fulano porque eu trouxe infecção para dentro de casa. Haveria necessidade? Dependendo não haveria. Questão de cuidados. Né? Você vê que máscara é imprescindível, mas você vê que tem muitas pessoas que andam sem máscara na rua. O governo japonês fala, se você estiver no ar livre, não tem problema. Ande sem máscara. Ao ar livre. Mas em ambientes fechados, usem máscara. Mas tem pessoas que negam esse tipo de coisa. Vai fazer o quê? Né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.